Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas entre católicos, evangélicos, espírita, que são as mais numerosas crenças, também os curiosos, interessados e até teólogos, estudantes da Bíblia, paira muitas dúvidas sobre a diferença entre o que é espírito e o que é alma, e se os dois são a mesma coisa. Dependendo do ponto de vista, essas palavras apresentam diferentes significados. Por sua vez, essas duas palavras são entendidas como a mesma coisa, porque essas duas entidades saem do corpo físico com a morte do homem. Começando pelo espírito. É uma palavra muitas vezes usada na metafísica para se referir ao estado de consciência e à personalidade de uma pessoa. Em certas ocasiões, dizemos que aquele homem tem um espírito mau ou tem um espírito bom. Também muitas pessoas acreditam que a alma e o espírito é uma manifestação materialista de uma entidade de uma pessoa falecida. Esta é mais entendida no meio do espiritismo. Como sou um admirador e useiro da gramática portuguesa e também, quanto mais estudante da Palavra de Deus, sempre vou versar nessas duas vertentes, a fim de definir o que penso. Até porque, na nossa gramática, procuro a raiz da palavra, enquanto que na Bíblia procuro fazer comparativos em vários contextos. Então descobri que a palavra espírito tem sua raiz etimológica do latim spiritus, que significa respiração ou sopro, com uma leve variação para o termo coragem, vigor e animação. Na Vulgata, ou seja, na tradução, a palavra espírito já foi traduzida a partir do grego pneuma, aquele que anima, aquele que dá vida. Apesar dessas definições, a distinção entre alma e espírito, que tem essa nomenclatura atual, ocorreu somente no advento da convicção judaica cristã. Antes disso, não se tinha nenhum conhecimento de que seriam entidades distintas ou seriam a mesma coisa. Se olharmos que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, tem uma descrição bem clara, feita pelo apóstolo Paulo, que diz assim: "E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Esse versículo expressa claramente que os três são coisas distintas, fazendo separação entre corpo, alma e espírito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente." Vamos por parte. O que Deus criou do pó da terra? O homem, que naquele momento era Adão. Depois o que Deus fez? Soprou-lhe nas narinas. Soprou o quê? O fôlego da vida. E então o que aconteceu com o homem? Tornou-se alma vivente. Observe que aquele homem que acabara de ser criado, ele se tornou uma alma vivente somente no momento do sopro do fôlego de vida, que é o espírito. Até então, não existia uma alma com vida, enquanto que o espírito já existia. Quando Deus soprou o fôlego da vida nas narinas do homem, porque Deus soprou nas narinas dele o seu próprio Espírito, o Espírito Santo. Como vou saber que Deus soprou nas narinas do homem o seu próprio Espírito? Vamos ver o que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz assim: "Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?" Aí vem outra dúvida. Se o corpo morre,
Neste caso, a alma também pode morrer, assim como o corpo. Vamos novamente para a Bíblia. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho. No versículo 20, do mesmo capítulo 16 do livro de Ezequiel, tem mais uma confirmação que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. É minha a alma que pecar, essa morrerá. Então, conforme a Bíblia, a alma poderá morrer. E o espírito? Vamos novamente para a Bíblia. Se lermos o que está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E o pó volte para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que seria o pó da terra como era? O corpo. E completando o versículo, vemos a expressão: e o espírito volta a Deus que o deu. Apesar de que os dois, alma e espírito, ficam no mesmo estado enquanto o corpo está vivo, ficam no estado de invisibilidade em relação ao corpo que é visível. Influenciando nas ações do corpo, eles estão ali fazendo parte da vida do homem, até que ele tenha que voltar para o pó. Porém, bem distintos um do outro. O que é alma, e o que é espírito. Será que já dá para entendermos que alma e espírito são coisas distintas e bem independentes? O corpo, que é a parte física do homem, no momento da criação, precisava de uma indução vivificante para ficar vivo. Ou seja, o corpo que foi tirado do pó da terra tem tempo de vida. Depois deste tempo ele morrerá e voltará para o pó. A alma é a essência de vida do homem, centro de todos os sentimentos e de todas suas vontades. Ele pensa porque tem alma, chora porque tem alma, fica alegre ou triste porque tem alma, tem raiva porque tem alma. Porém, esta alma está sujeita a perecer. Ao estudarmos o que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, explica a segunda morte em detalhes, que diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, os abomináveis, os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Considerando o que vemos até aqui, seguramente podemos afirmar que o espírito é a parte do homem que tem comunhão com Deus, e porque foi dado ao homem pelo próprio Deus. É uma das três partes do homem que pode estar em contato com ele, o seu Criador. Conforme o que está no livro de João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é espírito, e é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Quando dissemos que o espírito é a única parte do homem que não morre, é porque a única desventura que pode lhes acontecer, por causa do pecado, ele ficar separado de Deus, que muitos chamam de morte espiritual, que não tem nada a ver com a morte da alma. Quem está morto espiritualmente não entende as coisas de Deus porque não está ligado a Deus. Mas quando aceitamos Jesus como Salvador, nosso espírito é ressuscitado. O que está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Só para ilustrar mais o que estamos falando e tirar mais algumas dúvidas que poderiam ficar latentes na Bíblia, tem também a expressão espíritos, que também se refere aos anjos que se rebelaram contra Deus, o que está no versículo 7 e 9 do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Na tradição abraâmica, são também chamados de anjos decaídos ou demônios. Eles subordinaram-se
a liderança de um anjo rebelde que foi proeminente na hierarquia angelical, comumente denominado por Satanás e Diabo. Estes anjos decaídos teriam grande força e influência sobre a mente e o modo de viver dos humanos, o que está nos versículos 14 e 15 do capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios. Esses seres angelicais operando grandes sinais de maneira que até fogo do céu fariam descer à terra diante dos homens. Teriam ainda capacidade de se incorporar em humanos e em animais e possuí-los. E isto seria a possessão demoníaca. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.